Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre a função cosseno. Vocês verão que ela é bem parecida com a função seno. Observem comigo, lembrando que essas informações constam na página 62 da apostila, ok? Então, a função trigonométrica agora cosseno, ela associa cada x real ao cosseno de um arco aí nas medidas em radianos. Nós temos lá que f de x é igual ao cosseno de x, tá? Assim como no anterior, ele fez a tabelinha usando o círculo trigonométrico que trabalhamos na última aula remota. E aí ele foi anotando, né, o cosseno dos ângulos notáveis. Então, aqui é de 30 graus, depois de 45, depois de 60, depois de 90 e assim sucessivamente. Marcou esses pontos aqui e formou essa curva. Deixa eu pegar minha caneta marca-texto vermelha, né? E formou essa curva aqui, ó, tá? Essa curva é o gráfico da função cosseno. Assim como de seno, ela é periódica. Quando a gente voltar a fazer a volta do ciclo trigonométrico, ela vai fazer o mesmo movimento. Ela é periódica, ok? Virando ainda lá na página 62, nós temos aquelas mesmas informações a se destacar, assim como os destacamos na função seno, tá? Ela é periódica a cada 2π, então a cada uma volta completa na circunferência, ela volta a ter o mesmo movimento. O conjunto aqui, ó, imagem dela, também varia lá do -1 até o 1, né? Ela tem essa mesma variação, né? E diferente da outra, ela é uma função par, tá? O que significa isso? Que o cosseno do -x e do x positivo tem o mesmo valor. Se vocês pegarem aqui, ó, o do 2π, ele é exatamente igual ao -2π. Então, ela é uma função par, foi estudado isso lá no primeiro ano, tá? E o gráfico da função cosseno não apresenta uma curva diferente daquela do gráfico da função cosseno. Note que essa curva é a senoide transladada, né? π sobre 2 unidades para a esquerda, tá? Ela teve só um deslocamento na horizontal. Como eu expliquei para vocês, isso não muda o período e também não muda o conjunto imagem, tá? Assim como fizemos com a função seno, aqui eu vou fazer as mesmas observações com as funções cossenos. Observem comigo aí. Então, eu peguei a função cosseno original. A função cosseno original, o período é 2π, tá? E o conjunto imagem vai lá do -1 até o 1, tá? Tá aqui, ó, do -1 até o 1. Essa daqui é o gráfico da função cosseno, tá? O que eu fiz? Eu peguei esse gráfico e multipliquei por 2 e multipliquei por 3. O que isso altera no meu gráfico, tá? Somente o tamanho da minha imagem. Olha só, se você observar, essa foi do -2 até o 2, então multiplicar por 2 fez a minha curva, né, ela aumentar nesse sentido, e multiplicar por 3, ó, fez a minha imagem variar do -3 até o 3. Então, nesses dois casos, o período permanece igual, que é exatamente 2π. O que muda é o tamanho da minha imagem, tá? Então, ela vai do -2 até o 2, aqui ela amplia o tamanho dela, e aqui embaixo ela vai do -3 até o 3, ok? Agora, assim como eu fiz na do seno, eu multipliquei o x. Vamos observar aqui, olha que interessante. Nessa daqui eu multipliquei o x por 3 e nessa daqui eu multipliquei o x por 6, tá? Esse gráfico aqui, ó, deixa eu fazer ele até vermelhinho, é o gráfico da função cosseno original, tá? Quando eu peguei ele e multipliquei por 3, ele ficou o mesmo desenho. Só que agora as curvinhas ficaram muito mais próximas, né? E olha só, quando eu multipliquei por 6, tá mais próxima ainda. Olha, não, eu não consigo nem seguir aqui. Nossa, ficou horrível, deixa eu apagar. Não consigo nem seguir de tão pertinho que tá. Opa, agora sim, olha lá, né? Então, o que significa isso? Que a imagem, ela não se altera. Na original, ela vai do -1 até o 1, ó, do -1 até o 1. Essa também, ó, continua do -1 até o 1. Então, a imagem não se alterou aqui no caso, tá? E aqui também, a imagem
continuou indo do menos 1 até o 1, ó. A imagem é os valores referentes ao y, tá? O que mudou? O período. Então, o período ficou menor, tá? Nessa original, o período é 2π, tá? Nessa outra, eu vou pegar o 2π e dividir por 3, que é esse número que tá aqui, tá? Esse não tem como simplificar, vai ficar 2π sobre 3, né? A de baixo, o período é 2π, só que agora, ao invés de dividir por 3, eu vou dividir por 6. Esse sim é possível simplificar, vou dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, o período vai ficar assim, ó, π sobre 3, né? 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, π sobre 3 fica um novo período, ok? E aí, assim como fizemos no seno, agora eu vou mostrar somando mais 4 e na de baixo subtraindo 2. Como eu disse, a função original é essa daqui. O que aconteceu nesse caso? O desenho permaneceu o mesmo, né? Só houve um deslocamento quando eu somei 4 aqui, tá? E esse deslocamento faz mexer na minha imagem. Então, aqui o período é 2π, essa é a original, o período continuou sendo 2π. Quem é que mexeu quando eu desloquei? Somente a minha imagem. A imagem original ia do menos 1 até o 1. Agora, gente, o que aconteceu? Eu desloquei 4. Então, ao menos 1 eu vou acrescentar o 4 e ao 1 eu vou acrescentar o 4, tá? Se eu acrescentar 4 aqui, olha o que vai acontecer com a minha imagem. Eu devo 1 e tenho 4 para pagar, eu vou ficar com 3. E eu tenho 1 e eu tenho 4, eu tenho 5. Então, a minha imagem aqui, ó, ela tá indo do 3 até o 5. É esse pedacinho aqui, tá? Embaixo, né, ele tá subtraindo menos 2, né? Então, ao invés de deslocar para cima, ele desceu aqui, mas o desenho do gráfico é o mesmo, ok? O período é 2π, o período não mexe, tá? O que mexe na minha imagem, tá? Então, aqui foi menos 2 e menos 2, porque eu trouxe ela para cá nesse sentido, tá? E aí, o que vai acontecer? Devo 1 e devo 2, eu devo 3, e tenho 1 e devo 2, eu devo menos 1. Então, a minha imagem, ó, gente, tá aqui, ó, tá do menos 1, o menos 3 tá um pouquinho mais para baixo. Deixa eu só deslocar aqui minha... Isso, olha aqui o menos 3 aqui embaixo, tá? Então, a minha imagem está indo do menos 3 até o menos 1, ok? E, para finalizar, né, nós temos aí aquele caso quando eu somo, né, ou subtraio dx. Opa, mudou o slide. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu somo ou subtraio dx, tá? O que vocês podem observar? Que existe um deslocamento, né? Esse daqui foi para lá, né? Cadê o 0,0? Onde ele passava lá em cima, né? Então, existe um deslocamento, mas o gráfico, ele permaneceu exatamente com o mesmo período e com a mesma imagem, tá? Então, para quando soma por 2 aqui ou subtraiu por 3, o período dessas aqui continuam todos iguais, que é de 2π, e a imagem continua indo do menos 1 até o 1, tá? Então, não mexe nada aí. Para finalizar, eu fiz um resuminho de tudo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, olha só, o primeiro passo aqui, deixa eu até pegar uma caneta na cor branca, deixa eu pegar uma cor mais, isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever com ela, isso. Então, olha só, quando tá somando ou subtraindo, é aquela que desloca o gráfico ou para cima ou para baixo. Nesse primeiro caso aqui, você mexe na imagem, tá? Esse daqui, ó, é quando tá multiplicando seno ou cosseno. Então, o que acontece? Ele amplia a nossa imagem, ele mexe na imagem. Aí ele vem, ó, se tem um número multiplicando por x, ele altera o período. Quanto maior o valor de m, mais
encolhido fica o gráfico, isso é, menor os seus períodos. Quanto menor o valor de M, maior os seus períodos. E a gente viu que quando a gente está somando apenas, né, ele movimenta o gráfico na horizontal sem distorcê-lo. Nesse caso aqui, o período e o conjunto imagem permanecem iguais, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau para vocês!